Isaías capítulo 45. O Senhor ungiu Ciro como rei. Ele o pegou pela mão direita e lhe deu poder para conquistar nações e derrotar reis, para que Ciro entre nas cidades. O Senhor abre os portões e ninguém pode fechá-los de novo. O Senhor Deus diz a Ciro: Eu irei na sua frente e planarei as montanhas, arrebentarei os portões de bronze e quebrarei as suas trancas de ferro. Eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Eu o estou chamando para que você ajude o povo de Israel, o meu povo escolhido. E embora você não me conheça, eu lhe dou um título de honra. Eu e somente eu sou o Senhor. Não há outro Deus além de mim. Embora você não me conheça, eu lhe dou força para lutar. Faço isso para que, de leste a oeste, o mundo inteiro saiba que além de mim não existe outro Deus, e eu, e somente eu, sou o Senhor. Eu sou o Criador da luz e da escuridão. Eu mando bênçãos e maldições. Eu, o Senhor, faço tudo isso. Assim como a chuva vem de cima, eu lhe enviarei do céu a minha vitória. A terra se abrirá para recebê-la, e fará brotar a salvação e a liberdade. Eu, o Senhor, farei isso. Um vaso de barro não briga com quem o fez. O barro não pergunta ao oleiro: o que é que você está fazendo? Nem diz: você não sabe trabalhar. E um filho não se atreve a dizer aos seus pais: por que vocês fizeram com que eu viesse ao mundo? O Senhor, o Santo Deus de Israel, o seu Criador, diz: por acaso vocês vão exigir que eu explique como cuido dos meus filhos? Vocês querem me ensinar a fazer as coisas? Fui eu que fiz a terra. Eu criei os seres humanos para morarem nela. Com as minhas próprias mãos estendi o céu e ordenei que o sol, a lua e as estrelas aparecessem. Eu mesmo ordenei a Ciro que começasse a agir e lhe prometi a vitória. Eu aplanarei os caminhos por onde ele vai passar. Ele reconstruirá Jerusalém, a minha cidade, e porá em liberdade o meu povo que está no cativeiro, sem exigir nenhum pagamento para fazer isso. Sou eu, Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. O Senhor diz ao povo de Israel: vocês ficarão com as riquezas do Egito e da Etiópia e dos moradores de Sebá, aquela gente alta. Vocês os derrotarão e eles serão seus escravos, e presos concorrentes irão andando atrás de vocês. Eles se ajoelharão na frente de vocês e declararão humildemente: Deus está com vocês e não há outro Deus além dele. O Deus de Israel que salva o seu povo é um Deus que se esconde das pessoas. Os que fazem imagens serão humilhados, todos eles passarão vergonha. Mas o povo de Israel foi salvo pelo Senhor. Ele os salvou para sempre, e eles nunca serão humilhados, nem passarão vergonha. O Senhor que criou os céus é o único Deus. Ele fez a terra e lhe deu forma, e colocou no seu lugar. Ele não a criou para que ficasse vazia, mas para que houvesse moradores nela. O Senhor Deus diz: eu sou o Senhor, e não há outro Deus. Eu não falei em segredo, não falei num lugar escuro. Eu não disse ao povo de Israel que me procurasse num lugar deserto. Eu, o Senhor, falo a verdade, e o que digo sempre merece confiança. O Senhor Deus diz: venham e ajuntem-se todos os povos que escaparam com vida, e apresentem-se no tribunal. Não sabem nada as pessoas que oram a deuses que não podem salvá-las, pessoas que fazem procissões carregando as suas imagens de madeira. Falem logo e apresentem as suas razões, consultem uns aos outros se quiserem. Quem foi que anunciou há muito tempo as coisas que iam acontecer? Não fui eu mesmo, Senhor? Pois não há outro Deus além de mim. Eu sou o único Deus, o Deus fiel que salva o seu povo. Povos do mundo inteiro voltem para mim, e eu os salvarei, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Fiz um juramento no meu próprio nome, o que eu digo é verdade, e nunca deixará de acontecer. Juro que todos se ajoelharão diante de mim e prometerão ser fiéis a mim. Declararão que somente eu, o Senhor, posso dar o poder e a vitória. Todos os que me têm combatido ficarão humilhados e envergonhados na minha presença, mas eu, Senhor, darei a vitória ao meu povo, e eles me louvarão. Isaías capítulo 46. Os deuses Bel e Nebo se inclinam e caem no chão. Esses ídolos são colocados nas costas de animais de carga. São um peso enorme para os animais cansados. Os deuses se inclinam e caem. Eles não podem se salvar e são levados pelos inimigos. Escutem, povo de Israel, escutem todos os descendentes de Jacó que ficaram vivos. Desde que vocês nasceram, eu os tenho carregado. Sempre cuidei de vocês. E quando ficarem velhos, eu serei o mesmo Deus. Cuidarei de vocês quando tiverem cabelos brancos. Eu os criei e os carregarei. Eu os ajudarei e salvarei. Com quem é que vocês podem me comparar? Quem é parecido comigo? A gente que pega uma boa porção do seu ouro e uma enorme quantidade da sua prata e pagam ouvires para que com esse ouro e com essa prata ele faça um Deus. E depois se ajoelham diante desse Deus e o adoram. Então carregam a imagem nas costas e a colocam no seu lugar. Ali ela fica sem poder se mexer. Se pedirem socorro à imagem, ela não atende.
ela não pode livrá-los das suas dificuldades. Pecadores, lembrem disso, pensem bem e tenham juízo. Lembrem do que aconteceu no passado e reconheçam que só eu sou Deus, que não há nenhum outro como eu. Desde o princípio anunciei as coisas do futuro. Há muito tempo eu disse o que ia acontecer. Afirmei que o meu plano seria cumprido, que eu faria tudo o que havia resolvido fazer. Estou chamando um homem para que venha do Oriente, de um país distante. Ele vem rápido como uma águia, para fazer o que eu ordeno. Vou cumprir o que prometi. Vou fazer o que planejei. Gente teimosa, escute aqui. Vocês pensam que a sua salvação vai demorar, mas eu vou fazer chegar logo a sua salvação que prometi. Ela não vai demorar, e em breve eu conseguirei a vitória. Eu salvarei os moradores de Sião e repartirei com o povo de Israel a minha grandeza. Salmos capítulo 92. Ó Senhor Deus, como é bom dar-te graças, como é bom cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo. Como é bom anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade, com a música de uma harpa de 10 cordas ao som de lira. Ó Senhor Deus, os teus feitos poderosos me tornam felizes. Eu canto de alegria pelas coisas que fazes. Que grandes coisas tens feito, ó Senhor, como é difícil entender os teus pensamentos. Aqui está uma coisa que o tolo não entende e o ignorante não pode compreender. Os que praticam más ações crescem como a erva, e os perversos podem prosperar, porém eles serão completamente destruídos, pois tu, ó Senhor, estás para sempre acima de tudo e de todos. Nós sabemos que os teus inimigos morrerão e que todos os maus serão derrotados. Tu me tens tornado forte como um touro selvagem e me tens abençoado com a fidelidade. Tenho visto a derrota dos meus inimigos e ouvido os gritos dos maus. Os bons florescem como as palmeiras, eles crescem como os cedros dos montes Líbanos. Eles são como árvores plantadas na casa do Senhor, que florescem nos pátios do templo do nosso Deus. Na velhice eles ainda produzem frutos, são sempre fortes e cheios de vida. Isso prova que o Senhor Deus é justo, prova que Ele, a minha rocha, não comete injustiça. Atos capítulo 16. Paulo chegou às cidades de Derbe e Listra. Em Listra morava um cristão chamado Timóteo. A mãe dele, uma cristã, era da raça dos judeus, mas o pai dele não era judeu. Todos os irmãos que moravam em Listra e Icônio falavam bem de Timóteo. Paulo quis levá-lo consigo e por isso o circuncidou, pois todos os judeus que moravam naqueles lugares sabiam que o pai de Timóteo não era judeu. Nas cidades por onde passavam, eles diziam aos cristãos quais as decisões que tinham sido tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros da igreja de Jerusalém, e aconselhavam que eles obedecessem essas decisões. Assim, as igrejas ficavam mais fortes na fé e o número de cristãos aumentava cada dia mais. Como o Espírito Santo não deixou que anunciasse a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia Galácia. Quando chegaram perto do distrito de Mísia, tentaram ir para a província de Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Então atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. Naquela noite Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia: "Venha para a Macedônia e nos ajude." Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos que Deus nos havia chamado para anunciar o evangelho ao povo dali. Nós embarcamos em Troade e fomos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte chegamos ao porto de Neápolis. Dali fomos a Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província da Macedônia e também colônia romana, onde ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá. Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus, e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Depois Lídia nos convidou dizendo: "Venham ficar na minha casa, se é que vocês acham que de fato eu creio no Senhor." Assim ela nos convenceu a ficar na casa dela. Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir, gritando assim: "Estes homens são servos de Deus, o Altíssimo, e anunciam como vocês podem ser salvos." Ela fez isso por muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito: "Pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia desta moça." E no mesmo instante o espírito saiu.
Quando os donos da moça viram que não iam mais poder ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública, diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: estes homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós, que somos romanos, não podemos aceitar esses costumes. Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem a roupa deles e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre os blocos de madeira. Mais ou menos meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante todas as portas abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso! Todos nós estamos aqui! Aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz. Entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas na sua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, levando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Quando amanheceu, as autoridades romanas mandaram alguns policiais com as seguintes ordens para o carcereiro: solte esses homens. Então o carcereiro disse a Paulo: as autoridades mandaram soltá-los. Podem ir embora em paz. Mas Paulo disse aos policiais: eu e Silas somos cidadãos romanos, e mesmo assim, sem termos sido julgados, fomos surrados em público, e depois nos jogaram na cadeia. E agora querem nos mandar embora assim em segredo? Isso não. Que as próprias autoridades romanas venham aqui e nos soltem. Os policiais foram contar às autoridades romanas o que Paulo tinha dito. Quando as autoridades souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo e foram lhes pedir desculpas. Então os tiraram da prisão e pediram que fossem embora da cidade. Paulo e Silas saíram da cadeia e foram para a casa de Lídia. Ali encontraram-se com os irmãos, animaram a todos e depois foram embora.